Desembargadora Deise Andrade fala no 20 Minutos sobre o judiciário e o combate à violência contra a mulher. Sertaneja de Arco Verde, 58 anos, ela é a única mulher entre os 52 desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco. No TJPE, também preside a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Graduada pela UFPE, Deise tem diversas especializações na área, incluindo a de Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa. Iniciou a carreira como promotora do Ministério Público de Pernambuco. No combate à violência contra a mulher, afirma, a Lei Maria da Penha tem um efeito pedagógico, pois, entre outras coisas, exige do judiciário programas de recuperação dos homens agressores. Deise Andrade conversa com o cientista político Antônio Lavareda, agora no 20 Minutos. Desembargadora Deise Andrade, a participação das mulheres no judiciário brasileiro ainda é restrita. Nós temos, por exemplo, na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, em 11 ministros nós temos 2 mulheres. Um número, de resto, não é muito diferente do que ocorre em outros países, né? A mesma coisa na Grã-Bretanha, com um número muito parecido. Nos Estados Unidos, um pouco maior, 3 mulheres e 11 ministros também. Eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. O que explica ainda, né, a essa altura do século XXI, essa baixa participação das mulheres e mais especificamente no judiciário brasileiro, ou pelo menos nos níveis, né, mais elevados da justiça brasileira? É interessante essa pergunta. Sempre que eu sou indagada sobre isso, eu digo que isso acontece muito mais a nível de segundo grau, como você bem colocou, né, nas cortes superiores. O que não significa dizer que o acesso ao judiciário está assim restrito com relação às mulheres, porque nós temos muitas magistradas no estado de Pernambuco. Agora, quando esse processo vai avançando, ou seja, vem do interior, primeira entrância, que é o acesso quando ingressa no concurso, depois na segunda entrância vai crescendo, e depois terceira entrância, que já é a capital. Quando chega no tribunal, que já é o nível do segundo grau, né, onde tem os desembargadores, e no caso eu como desembargadora, isso de fato reduz. Aliás, permita-lhe interromper, mas você é a única desembargadora em 52 membros. No estado de Pernambuco acontece isso, em outros estados se repete isso. E a pergunta e a resposta que eu costumo dar, ela tem muito a ver com a questão histórica de acesso lá atrás, né? Porque, por exemplo, aqui em Pernambuco, efetivamente, o ingresso para o concurso público na magistratura, ele só começou a acontecer mesmo depois de 1990. O que é que significa dizer? Que isso termina por repercutir quando chega o acesso ao tribunal. Existem critérios que são estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça com relação à promoção, no caso das magistradas de carreira. Ou seja, elas têm o critério da antiguidade e têm o critério do merecimento, que são 2 critérios bem objetivos. No seu caso, a desembargadora é egressa do Ministério Público. Isso, porque é o que a Constituição fala. A Constituição assegura em todos os tribunais que a 5ª parte desses tribunais, elas serão ocupadas por integrantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados. É o que se chama o 5º Constitucional. O 5º Constitucional, entendeu? Quando é que isso acontece? Quando sai algum integrante de uma dessas 2 carreiras. Se um advogado deixa de compor o tribunal por alguma questão, ou por alguma coisa de ordem natural, como um falecimento, ou mesmo uma aposentadoria, né? Então, quando isso acontece, saiu aquela pessoa, foi da OAB, então aquela vaga será disputada por integrantes da OAB, que serão advogados e advogadas que serão inscritos para concorrer àquela vaga. Mesmo fato acontece com relação ao Ministério Público. Vagou alguém integrante do Ministério Público, a composição e o preenchimento será também por alguém da carreira. Como foi no seu caso, como né? foi no Desembargadora, para que o espectador nosso possa entender melhor, alguns ramos da justiça, do sistema de justiça, né, como a justiça do trabalho, por exemplo, que tem uma presença maior das mulheres, tanto no primeiro grau quanto no segundo grau. Há alguns outros em que, por exemplo, no caso de Pernambuco e na Justiça Federal, nós temos um número menor de mulheres, né? No Tribunal Regional Federal, na Justiça Eleitoral, me parece que nós temos apenas uma desembargadora, né? O que é que explica essa presença maior na Justiça do Trabalho das mulheres, no seu entendimento?
Veja, eu não conheço muito como funciona a dinâmica da Justiça do Trabalho, porque desde o início da minha carreira sempre atuei na Justiça Estadual. O que se fala, e recentemente eu participei de uma palestra que estavam discutindo vários assuntos dessa natureza e com integrantes também da Justiça do Trabalho, o que se fala é que a Justiça do Trabalho sempre chamou mais a atenção das mulheres, digamos assim, para ter acesso e para concorrer, para fazer o concurso. Eu não sei até que ponto isso de fato corresponde com a realidade. Alguns dizem que seria uma justiça com uma ênfase social maior, né? E que isso explicaria. Pode é uma até hipótese, ser. né? Porque ela tem esse foco, né? A Justiça do Trabalho tem muito esse foco. Pode até ser que isso seja um dado. Mas eu sempre costumo dizer que o interesse, né, pela carreira, ele é disputado em igual qualidade, em igual nível de interesse, tanto pelos homens como pelas mulheres. E reforço que no caso do segundo grau é que a gente poderia dizer, vai afunilando, né, porque existem os critérios de promoção que são assegurados pelo CNJ. A desembargadora coordena no Tribunal de Justiça de Pernambuco a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Isso. No dia 8 de março passado, dia da mulher, houve um mutirão, né? Um daqueles mutirões que me parece que são promovidos com uma certa regularidade. 223 audiências foram realizadas nesse dia, cerca de 500 despachos em processos e mais de 100 sentenças. No seu entendimento, desembargador, onde é que se situaria, onde é que nós podemos identificar os maiores gargalos, os maiores entraves ou dificultadores para que se agilizem os processos de violência contra a mulher? Eu diria que volume é um grande gargalo hoje, né, na Justiça Estadual. Agora, foi bem interessante você falar sobre esse assunto, do que aconteceu especificamente nesse dia 8 de março, porque faz com que eu possa trazer uma informação que eu acredito que seja muito relevante para quem está nos escutando, que diz respeito exatamente a esse programa de agilização processual. O que é que significa isso? O Conselho Nacional de Justiça instituiu um programa chamado Justiça pela Paz em Casa. Esse programa, ele acontece 3 vezes no ano. No mês de março, exatamente nessa semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, no mês de agosto, que é o mês em que se comemora a promulgação da Lei 11.340, que é a conhecida Lei Maria da Penha, e em novembro, que tem uma ação assim, de 16 dias de ativismo da não violência contra a mulher. Então, nesses 3 meses do ano, todos os tribunais do país, eles participam desse programa, onde durante a semana, é uma semana de programa, durante aquela semana há um esforço concentrado no julgamento de processos que envolvem a violência contra a mulher. E aí é interessante porque aqui em Pernambuco, para além desses processos serem agilizados no primeiro grau, como a gente fala, pelos juízes e pelas juízas, a gente também incluiu esse programa no segundo grau, ou seja, as câmaras criminais, elas também priorizam o julgamento de processos que envolvem a violência contra a mulher. Foi a forma que se encontrou para dar uma atenção maior e uma visibilidade a uma temática tão relevante e que assim incomoda a todos nós, a sociedade, ao judiciário, incomoda a todos nós essa violência. Especificamente, desembargadora, em Pernambuco, não é? Como é que a desembargadora avalia o estágio atual, né, do combate à violência contra a mulher? Esse combate que se dá desde as esferas policiais, né, e chega depois ao judiciário. E, obviamente, é um combate também que envolve e deve envolver toda a sociedade, incluindo os meios de comunicação. Mas a desembargadora Deise Andrade vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. Continua a conversa com a desembargadora Deise Andrade. Desembargadora, no bloco anterior eu lhe perguntava como anda o combate à violência contra a mulher em Pernambuco, mais especificamente no Tribunal de Justiça onde você atua.
Eu vou falar um pouco do como é a dinâmica no Poder Judiciário do Estado de Pernambuco. Hoje aqui nós temos 10 varas que são varas especializadas em violência contra a mulher. E o que é que significa dizer? São as 10 varas que atuam especificamente com essa temática. Elas são todas, elas são todas concentradas na região metropolitana, estão interiorizadas? Nós temos uma em Petrolina, em Caruaru e as demais na região metropolitana. 3 na comarca da capital, né, em Recife, e as outras entre Camaragibe, São Lourenço, Jaboatão, Igaraçu e Olinda. E aí, quando eu costumo dizer que existem essas varas de violência, eu me preocupo porque as pessoas podem imaginar, e nas outras cidades, significa dizer que a mulher não é protegida? Não. Nessas outras cidades que não tem vara especializada, os juízes que atuam nas varas criminais, eles também acumulam essa função de processar e julgar os processos que envolvem violência contra a mulher. Então, eles também dão atenção. Aí volta aquilo que a gente conversou há pouco com relação àquele programa do Conselho Nacional de Justiça de agilização processual. Aqueles mutirões são realizados 3 vezes por ano. 3 vezes por ano, que eles contemplam todas as unidades judiciais do Estado inteiro, além dessas 10 varas especializadas. Então, hoje Pernambuco tem essa, digamos assim, essa peculiaridade de ter esse número de varas. Lógico que a gente tem o interesse de ampliar essas varas. Mas para quem não conhece, desculpe, para quem não conhece o assunto, parece um número reduzido. Isso. Não é? Do jeito que a desembargadora abordou, parece que é um número bastante expressivo. Explique para nós isso. É expressivo porque, por exemplo, o estado de São Paulo, que é um estado bem maior que o nosso, tem 12 varas. Apenas 12. Apenas 12. Mas eu não gosto de fazer muito essa referência para não imaginar que a gente não tem interesse de contemplar o estado todo. Porque, por exemplo, o estado de Pernambuco é um estado que ele é dividido em 5 mesorregiões, mas ele tem 19 micro-regiões. Então, seria muito interessante que a gente conseguisse chegar pelo menos uma a cada em cada micro-região, porque aí você contemplaria uma área de atuação na região do Sertão, na região do Agreste, na região metropolitana, como Sertão eu disse há pouco, São Francisco, ali. Tudo isso. Então a gente conseguiria alcançar, né? E também conseguiria chegar com a justiça nesses locais, que aí iria minimizar e coibir, né? Porque quando você chega com a justiça no local, ela coíbe a violência. Tem um efeito dissuasório. Exatamente. Né? Tanto ela coíbe como ela inibe, digamos assim, essa temática, essa constante, né, prática de violência que acontece no dia a dia. Desembargadora, no final de 2017, do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento e constatou que 1 em cada 100 mulheres no Brasil tinham registrado alguma queixa, tinham sofrido violência doméstica, sofrido violência em suma. Mas, ao mesmo tempo, constatou que desses processos, apenas em 5% dos casos, eles tinham ganhado uma celeridade mínima, uma agilidade, ou seja, tinham respondido àquele problema, aquela questão que tinha se colocado para aquelas mulheres vítimas de violência. O que é que explica isso? Por que o percentual é tão baixo, esse percentual registrado ao nível nacional, repetindo, pelo CNJ? Eu acredito que a gente poderia ter várias respostas para esses gargalos, né, como é identificado. E uma delas, eu diria, que é o volume de processos que tramita hoje no judiciário. Eu costumo dizer assim, quando as mulheres desde a Lei Maria da Penha, que ela foi promulgada em 2006. Desde a época, elas começaram a contar com um instrumento de uma eficácia bastante significativa na proteção à mulher. E por que eu uso essa nomenclatura proteção? Porque ela não necessariamente é tão somente coibir a violência, combater essa violência, mas para além de tudo isso, ela tem um efeito pedagógico, porque, por exemplo, ela cobra que o Poder Judiciário como um todo
tenha programas voltados para a recuperação dos homens. E com relação a isso é interessante porque a psiquiatria hoje já identificou que pelo menos 75% dos homens agressores, eles são recuperáveis. Então, veja, é um número percentualmente muito significativo. 3/4 deles, né? Muito significativo. E por que é isso? Porque esse homem, ele foi educado ao longo da vida dele. Cultura de machismo. Exatamente. Então, ele precisa reaprender a como lidar com muitas questões. Quase todas as varas especializadas têm programa voltado para os homens. Mas eu citaria como uma referência, que foi uma das primeiras varas que implementou, foi a vara de Igaraçu. Ela tem um programa voltado especificamente para os homens, que é essa recuperação, e trabalha depois da prolação da sentença. E o resultado? E o resultado é bem significativo, porque eles começam a compreender que eles precisam modificar. E aí muita gente pode pensar, então quer dizer que eu vou recuperar o homem e ele vai se eximir da responsabilidade do que ele cometeu? Não. Essa recuperação, ela pode acontecer durante o processo, porque existe uma fase do processo que é as chamadas medidas protetivas, em que a mulher pode pedir uma medida protetiva, né, que todo mundo já escutou sobre essa terminologia, e pode nessa medida protetiva, um dos requisitos, uma das exigências ser frequentar esses cursos e essas palestras e esse obrigatoriedade dos homens, do agressor, exatamente. E essa obrigatoriedade acontece também depois que ele já é condenado. Também pode acontecer no que a gente chama a fase de execução da sentença. Existe a sentença e depois tem a fase de execução, em que ele vai dar esse cumprimento. Então, são 2 momentos em que acontece e que é uma exigência da própria lei, porque ela tem esse espectro pedagógico, tanto na parte de educação, em que precisa capacitar juízes e servidores com relação a essa temática, precisa entrar nas escolas. Atualmente, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, tem um convênio com o Instituto Maria da Penha, que trabalha muito nesse aspecto da educação, de formar pessoas numa perspectiva nova, em que a convivência ela precisa ser saudável. E para isso, os homens precisam repensar os seus comportamentos, né? Porque ao longo do tempo nós sabemos que nós temos uma sociedade patriarcal em que a figura masculina é algo que ficou muito enaltecido ao longo do tempo, e eu sempre digo assim, olha, a gente precisa encarar essa convivência da mulher e essa participação da mulher em todas as áreas de uma forma natural. Não precisa mais estar chamando tanta atenção porque uma mulher está ocupando esse ou aquele tendo esse ou aquele assento, ocupando esse ou aquele cargo. Isso precisa ser natural, já está na hora de ser natural. E os homens precisam compreender isso e lidar com essa questão de uma forma mais natural. Desembargadora, você participa do tribunal e, além dessa coordenadoria específica, atua também na Câmara Criminal. Na terceira Câmara. Então, na terceira Câmara. Do ponto de vista da atuação do Tribunal de Justiça, na sua avaliação, como é que o TJPE, como se chama, ele tem respondido a 2 desafios que são postos para a justiça brasileira? Em todas as pesquisas de opinião pública, a sociedade reclama que a justiça coloca, sobretudo para as pessoas simples, dificuldade de acesso, e a justiça brasileira é lenta, segundo as opiniões das pessoas manifestadas nessas pesquisas. Como é que o TJPE tem respondido a esses 2 desafios? Eu diria que o TJPE ele tem um compromisso muito grande em todos os programas que o Conselho Nacional de Justiça sugere do ponto de vista de cumprimento de metas de agilização processual. Então, cada ano são estabelecidas inúmeras metas para os tribunais. E eu diria assim que o Tribunal de Justiça tem correspondido no que diz respeito ao cumprimento dessas metas, que envolve o julgamento de processos mais antigos, isso aí falando especificamente com relação à área criminal, os julgamentos de processos de réus presos. Então, todos esses processos ele tem uma prioridade. Agora, é bem verdade que existem aqueles que demandam mais, né? A justiça hoje tem uma demanda acentuada em vários aspectos. E eu diria até com muita tranquilidade. As áreas fazendárias, elas têm uma demanda muito acentuada. Às vezes até em situações mais específicas ou não, mas há um acréscimo
demanda sempre. E com relação à criminalidade, que é a minha área mais específica, a gente vê que, de fato, o aumento da criminalidade é grande. A instrução do processo na área criminal, ela às vezes tem um dificultador, porque você produzir uma prova, às vezes a sociedade não compreende, mas produzir uma prova na área criminal é algo muito, eu uso assim uma expressão artesanal, porque você precisa escutar a testemunha, você precisa escutar a vítima quando é o caso, você precisa ouvir o réu, tem toda aquela tramitação do processo, e isso envolve uma estrutura e um apanhado de participação dessas pessoas muito grande, que às vezes a gente não consegue. Às vezes deixa-se de realizar alguma audiência, por exemplo, porque a testemunha não compareceu, porque o réu às vezes não compareceu, enfim, são vários os aspectos que podem comprometer essa agilização ou não do processo. Mas eu sei que é uma queixa muito grande da população, mas eu diria, enquanto representante do Poder Judiciário, que existem vários fatores, e um deles é o volume de processo realmente que cresce a cada ano. Desembargadora Deise Andrade, muito obrigado por conversar com a gente. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Muito obrigado. Muito bom.